pergunta que o que estão fazendo aqui no chat para ti é: pergunte para o Carlos como alguém como ele conheceu a DeepTube, como ele enxerga esse circo virtual uma piada, algo problemático, preocupante. Urgente! Pera aí, que agora mandaram outra pergunta encavalada R$2 aqui. e disse: DJ, pergunta ao Latuf, que é artista, portanto perceptivo, quais personagens daqui ele considera mais Na interessantes e tal. sequência eu mando essa. Deixa ele responder a primeira. Como ele conheceu, o que ele pensa. Por favor, Carlos. Rapaz, o YouTube, ele trabalha muito com algoritmo e também com sugestões. Eu não lembro exatamente por que o vídeo do Blusão foi parar na minha timeline do YouTube. Isso já tem muito tempo. E me chamou a atenção naquela época porque o Blusão, ele seguia aquela linha daquele pessoal da MTV que fazia vídeos de caindo no chão. Jackass, sim, Jackass. O Jackass, exatamente. Que, obviamente, que assim, o Jackass era uma coisa profissional. Existia uma equipe que acompanhava, a equipe médica, inclusive, não era uma coisa aleatória, né? Por mais absurdo que aquilo parecesse, mas aquilo era entretenimento americano, os caras são profissionais, a MTV, né? Mas o Blusão, ele resolveu fazer aquilo ali e bem ou mal, ele conseguiu se projetar por esses vídeos, né? Eu não sei exatamente como isso foi parar, mas de qualquer maneira eu achei aquilo tão absurdo, por exemplo, ele jogando água quente na cabeça, comendo larva, barata, frita, etc. Aquilo me chamava atenção. Eu cheguei a conversar com ele pessoalmente no Rio de Janeiro. Tomei um café com ele no Café Lamas, lá no Flamengo. A pessoa assim, conversava normal, tranquilo, foi uma conversa bacana como a gente está tendo aqui. Por isso que eu digo para você, o DJ, a impressão que eu tenho, quando os caras entram aqui já chutando o pau da barraca, parece um teatro, parece uma encenação. Na vida real isso não acontece. Né? Na vida real isso não acontece. Você não vai num bar, num clube e vai chutando o pau da barraca, porque isso tem uma consequência, né? Para além, né, dessas tretas que acontecem. Que a vida real é outra coisa. Então, assim, depois disso, eu fui conhecendo, através dos vídeos, outras figuras desse universo chamado DeepTube, né? Eu sempre, assim, eu lido com temas de realidade muito dura, sabe? Assim, questão na Palestina, violência policial. Pega experiência para futuramente escrever um livro? Não. Eu na verdade, eu faço isso porque eu me distraio. No momento que eu estou assistindo, eu não estou pensando na geopolítica. Eu não estou pensando na seriedade do meu trabalho, entendeu? Eu estou curtindo. Apesar de que, como eu te falei, eu acho que seria legal, por exemplo, eu fico imaginando, da mesma maneira que você tem encontro de gamer, eu acho que deveria ter um encontro da Deep Web, juntar todas essas personagens, seria muito legal, assim. Eu pelo menos iria no encontro desse para conhecer as pessoas ao vivo e a cores, né? O que você pensa desse círculo? O que você enxerga uma problemática, né, sabendo ainda que boa parte é real? O que você imagina? O que você acha? Só uma coisa, quando vai conversar com pessoas assim, coloca uma camisa fazendo favor. Não tem problema, não. Não fica à vontade, a casa é sua, eu sou habilitante. Assim, quem é que não tem problema, né, Raul? Quem é que não tem? Quem é que consegue ser são nesse mundo que a gente vive? Por exemplo, eu sou carioca, nesse momento eu estou no Rio de Janeiro, mas eu moro em Porto Alegre. E eu passei, além da pandemia, eu passei pela enchente que aconteceu agora em Porto Alegre. Então, assim, eu acho que dentro dessa sociedade que a gente vive, moderna, cada vez mais complicada, é muito difícil de você achar uma pessoa que está completamente sã. É muito difícil. Mas, assim, eu gostaria de pensar que as pessoas que participam aqui têm essas tretas e tal, mas que não é uma coisa de verdade. Eu custo acreditar que as tretas que acontecem aqui são de fato reais, né? Porque
pelo menos para mim, é muito difícil você odiar uma pessoa ou comprar uma briga com uma pessoa sem motivo, assim, sem motivo concreto, né? Apenas por algo que se diz e tal. Mas eu também entendo que quem vem aqui quer assistir isso. As pessoas que vêm aqui, elas se entretêm com isso, né? Como se fosse uma arena romana. As pessoas lá embaixo, elas não são devoradas pelos leões, mas quem está na arquibancada está curtindo. Assim como todo filme, como todo teatro, tem o vilão e tem o mocinho. Então tem sempre esse sal da terra. Por isso que eu estou te falando, parece realmente um roteiro. Parece um roteiro. E a pessoa que é vilão hoje, amanhã é mocinho, o mocinho de ontem é o vilão de hoje. Mas eu tinha vontade de conhecer essas pessoas todas, sabia? Porque eu particularmente, não tenho problema com nenhuma delas. Ia ser, no mínimo, curioso, assim, tomar um café com todo mundo, né? Pergunta ao Latuf se ele já pensou em fazer um cartoon com algum já mandaram um dinheirinho pra você aí, ó. E mande um abraço a ele. Sou um grande fã. Mais uma Palestina pergunta livre. aqui, ó. Responde essa primeiro, eu já passo essa outra pergunta para você, então, Latuf. Quais que você acha mais interessante e por quê? Como eu te falei, é difícil porque cada personagem tem uma característica. Parece realmente um personagem escrito, um diretor de novela, assim, realmente parece mesmo. O Carrasco de Mesquita me parece uma figura curiosa, interessante. Eu não sei por que de Mesquita, já que ele mora em Curitiba também, né? Mas talvez até algum dia, se a gente entrar aqui novamente e ele estiver aqui, a gente possa conversar sobre isso, a origem do nome Carrasco de Mesquita. Ele pegou de um outro, já existia esse Carrasco de Mesquita, daí parece que ele se aposentou, ele conhecia, daí ele pediu licença para usar o nome. Ele não é original, é um nome que... Essa é a explicação que eu conheço, pelo menos. Também fui fuçar essas coisas, é interessante. O Carrasco, ele é da época do blusão, né? Também o Índio Maluco, Poeira, Fabi Burkman, todas as... aquele Profeta, quer dizer, aquele de Jaboatão, ou seja, é uma pleiade de estrelas e astros, né, dessa série, desse reality show que é a DeepTube, né? Se eu encontrasse com essa gente na rua, eu ia pedir autógrafo, assim, porque são atores realmente, sabe? São astros realmente. E isso que você falou, Raul, a audiência, ela reconhece, da mesma maneira que reconheceu o Blusão. O Blusão, quando andava aqui no Rio de Janeiro, ele agora mora em São Paulo, as pessoas paravam ele na rua mesmo, ô Blusão, tirar uma foto e tal. Eu não sei se vocês que estão na bolha da DeepTube têm essa consciência de que, no final das contas, para fora, para quem como eu, que é de fora dessa bolha, a impressão que eu tenho de vocês, por exemplo, é de atores de uma novela, de uma série da Netflix e tal. Pergunta ao Latuf se ele já pensou em fazer algum cartoon com algum tema da DeepTube. Mande um abraço a ele, sou um grande fã. Palestina Livre. Já pensou em fazer algum cartoon com algum tema daqui, Latuf? Você sabe que existe uma outra bolha de treta de game. Esse, então, também é um negócio assim, rapaz, não sei se você está ao par disso, DJ, é um outro universo. Mas tem treta. Então, assim, eu acompanhava Tribunal de Flame, Tribunal do Flame, né, que é o Panda dos games, que é um Flame cara War, estão falando aqui. Sensacional, muito querido, uma pessoa muito inteligente. Tinha outras pessoas desse grupo, né? E também tem esses vilões e tal. Eu cheguei a fazer um desenho com todos os personagens. Eu já pensei em fazer um desenho com a caricatura das principais figuras da chamada DeepTube. Já pensei em fazer isso, sim. Porque, como eu te falei, a relação que eu tenho com vocês é uma relação de atores, né? De um telespectador e um ator. Um hater perguntou aqui qual seria o seu Cid.
Carlos, você possui algum CID? Isso. Foi essa. Acabou de sair. O que é CID? Um CID, aquele código internacional para doença que as pessoas têm. Ah! A carteirinha de maluco, a famosa. Rapaz, eu acho que o chargista tem um parafuso a menos, né? Eu acho que tem. Tem que ter, né? Para ser chargista, para desenhar sobre guerra, conflito, tem que ter um parafuso a menos, né? Normal, não posso ser. Como é que chama Boa aquele resposta. cara lá que desenhou menininho maluquinho? Como que chama aquele cara? Ziraldo. Ziraldo. É um grande, né? Mas o Ziraldo era mais cartunista. A diferença entre cartunista e chargista é que o cartunista ele faz crítica de costumes e o chargista ele faz crítica política. Eu vou mostrar para você aqui. Eu tenho umas charges originais aqui que eu vou mostrar para você. Eu faço no papel, eu sou old school total. Não é? Eu pensei que você era Isso do aqui, spray lá. isso aqui eu fiz ontem, é uma charge sobre a questão da cassação do Mostrar em tela cheia. Glauber Braga. Vou botar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar você em tela cheia aqui. Aqui, ó. Isso. Boa, Raul. Aprova relatório pela cassação. Não me calarão. Nossa, que Aí desenho. tem outro desenho aqui que é sobre a questão na Palestina, o bombardeio que aconteceu numa. Isso aí eu vi de volta no teu Instagram agora há pouco, legal. E esse aqui é um bombardeio que aconteceu no Iêmen. A escola. Uhum. Puta. Nossa. Então, assim, quando você lida com essa dinâmica, né, de acompanhar a geopolítica, você está sempre mexendo com temas muito pesados, né? Por isso que eu digo, muito pesado. Eu preciso de coisas para distrair a minha cabeça. Então, eu não tenho que pensar em nada, entendeu? Então, assim, de uma certa maneira, guardada as devidas proporções, para mim, a DeepTube, ela serve como uma espécie de entretenimento, como se fosse um reality, realmente.